Mas eu acho que na prática, o autista é uma pessoa que enxerga um mundo diferente do que você e eu enxergamos, entendeu? Isso é um pouco de cada um, mas o autista é muito individual, isso fica muito mais latente no autista. É uma pessoa que enxerga o mundo de forma diferente. Eu sinto que os grupos, eles fortalecem. Eu sinto que compartilhar essa dor, que compartilhar essa história, para uma mãe que está, por exemplo, acabou de descobrir um diagnóstico e vê algumas histórias de avanços, de superação, ajuda. Agora aí a gente também tem o outro lado, que é se essa mãe não tem um acompanhamento psicológico, não tem um apoio familiar, o uso que ela faz dessa rede às vezes pode ser uma fuga, às vezes ela pode estar expondo demais o filho, às vezes ela pode estar indo por um caminho que a gente precisa ter cuidado. Eu participo do T-Apoio, que é um grupo de pais e familiares de crianças autistas. É um grupo que foi formado pela Mariana Alckmin, ela é mãe de gêmeos autistas. Os dois estão no espectro. A Mariana, ela participava de reuniões com alguns pais há um tempo atrás, mas poucos, 10, sei lá. E aí ela começou a pensar, puxa, como é importante a gente se reunir, porque o pai de autista acaba ficando meio monoassunto. Então, você conversa com pais de não autista, você começa a ficar uma pessoa insuportável, porque você quer compartilhar isso com alguém e não necessariamente o pai de não autista vai entender a situação que você está passando. Então, você ter pessoas que estão na mesma realidade que você é muito bacana. No começo, quando eu levava os meninos nas terapias, ficava na recepção sentada, tinham outras mães que iam com suas crianças e ficavam lá. E tinha uma mãe que era muito ocupada, ela ficava só no laptop dela, trabalhando, escrevendo, e eu ali com aquela angústia, querendo conversar, querendo saber do filho dela, do tratamento, da escola, e não tinha oportunidade. Aí eu falei, poxa, por que eu não crio um grupo? Foi na época que estava surgindo o WhatsApp, e eu falei, vou começar. Já tinha algumas mães que eu conhecia, de consultório mesmo, de cursos, que eu fiz muitos cursos, né? Então a gente sempre vai conhecendo. Eu gosto muito de falar, de conversar, então sempre eu chego nas pessoas, pergunto, você tem um filho também? Então fui fazendo muitas amizades. Mas começou pequenininho o grupo, bem despretensioso, umas 10, 15 mães. E aí uma mãe foi trazendo outra mãe, foi trazendo outra mãe. Hoje nós temos mais de 700 pessoas no grupo, só no grupo de São Paulo, que o T-Apoio cresceu bastante. Hoje a gente tem o T-Apoio em Minas, no Rio, Nordeste, no Sul, Norte. A gente tem um T-Apoio, um grupo que a gente chama de USA, que é o pessoal que está lá fora. Então, assim, o grupo cresceu bastante. Ao todo, com certeza, a gente deve ter mais de 1000 membros no grupo. Então, a gente tem muitas famílias. Então, como ele foi ampliando muito, ele começou como T-Apoio, e aí hoje a gente tem subgrupos de interesses das famílias. Então, por exemplo, tem grupo de seletividade alimentar, tem grupo de leis, tem grupo de sensório-motor, tem um grupo só para pais. Na verdade, eu criei procurando ajuda para mim mesma, né? Para os meus filhos, para a minha família, as nossas dúvidas, as nossas questões. E aí, consequentemente, foi agregando para outras famílias também. Então, hoje, eu fico feliz que eu posso ajudar as outras famílias. Eu fico feliz que eu ajudo as famílias que estão chegando, que estão recebendo o diagnóstico. Porque na época que eu recebi o diagnóstico dos meninos, há 8 anos atrás, eu não conhecia ninguém, me senti muito perdida. Então eu falei, eu não quero que essas mães que estão recebendo o diagnóstico agora passem pelo que eu passei, eu quero dar todo o suporte, todo o amparo. E é um suporte assim de um abraço, um bate-papo, falar, olha, tá tudo bem, vai passar, melhora, fica tranquila que vai dar tudo certo. Então assim, na verdade a gente quer um colo, né, quando você tem um diagnóstico desses. E a ideia do grupo foi essa, de poder acolher essas famílias que estão chegando, que estão recebendo o diagnóstico agora do autismo. Mas eu escutei todo tipo de coisa. Então, por exemplo, eu escutei, o Gabriel é autista, mas está vendo, ele está saudável aí na sua frente, ele é uma criança feliz, etc. Poxa, tem uma criança tal que está com câncer. Então, não é uma competição, né?
Não é uma competição. Tem uma questão do respeito à dor do outro. Então, assim, naquele momento, aquela era a minha dor. Então, você acaba escutando um monte de coisa e não é por mal que a pessoa te fala. A pessoa acha que está te confortando te falando isso. Mas eu não queria ganhar um troféu por a minha dor ser maior que a dos outros, entendeu? Aquela era minha. Então, o apoio profissional é importante, porque aí a pessoa ela vai saber te guiar, não nessas opiniões coração, entendeu? A opinião coração é importante, claro que é. É bom você ter um ombro, né? Mas o ombro, às vezes, não é o que você está querendo ouvir. Você precisa de uma opinião profissional e de um apoio profissional que só uma equipe consegue te fornecer. Então, assim, a equipe multidisciplinar para a criança é importante, mas o apoio para os pais é muito importante também. Outra coisa que eu acho, assim, puxando a brasa para a minha sardinha, apoio de outros pais na mesma situação, porque pais que não têm a mesma situação que a gente não entendem. Não adianta você falar. Então, você participar de um grupo de apoio de pais, eu acho que é muito importante. Eu trabalho com crianças com autismo, eu faço treinamento para professores, eu trabalho como psicopedagoga também, então eu trabalho em consultórios atendendo essas crianças com dificuldade de aprendizado, independente se tem autismo também ou não, né? Mas o meu foco é em autismo. Aí meu filho nasceu, eu trabalhava com um monte de coisas, eu não tinha um foco, aí depois que ele nasceu eu quis entender o que ele tinha, com as dificuldades dele, que além do autismo ele tem outras comorbidades. Eu estou no grupo de leis, eu administro o grupo de leis. A gente acaba se ajudando com relação a uma série de questões. Quando eu tenho um problema com um convênio de não aprovar a terapia, quando eu vou numa escola e não consigo a matrícula, o que eu posso fazer? O LOAS, que é um apoio do governo. Como é que eu faço para conseguir vaga de deficiente, isenção de rodízio? Sabe, coisas que são simples, mas são coisas de dia a dia que, se você não tem um apoio, você não consegue achar muita informação. A intenção é essa, de como uma comunidade, um apoiar o outro com informações. No meu ver, né, no meu leigo, na minha forma de ver pelos grupos, que eu tenho uns grupos de WhatsApp de mais de, acho que tem 800 famílias, o grupo de WhatsApp do Ter Apoio. A gente tem, 250, cabe mais ou menos no WhatsApp, a gente tem muito grupos de WhatsApp e eu converso com outros grupos além do Ter Apoio. Realmente, muitas famílias eu conheço e todas chegam para mim com depressão. Nos grupos, né? Não todas, né? A grande maioria com depressão, a grande maioria sozinha, lutando pelos filhos, a grande maioria tendo que parar os seus trabalhos, suas atividades para se dedicar ao menino. Um ponto a ser muito pensado nós temos que cuidar de quem cuida, né? O momento da notícia é um momento crucial, né? Tanto para a vida daquela criança, porque talvez as intervenções adequadas, né, vão favorecer o desenvolvimento dela, então isso é muito fundamental, né? Mas muitas vezes os pais, né, nós, né, como pai e mãe, a gente nunca quer que nossos filhos tenham alguma dificuldade, enfim, a gente sempre pensa na felicidade deles. Acho que a grande questão é você acolher essa família, você se sensibilizar para que eles efetivamente se empoderem de informações, né, a respeito da condição, para proporcionar um melhor entendimento, uma melhor aceitação. Algo de rotina, né, que nós que damos, né, enfim, diagnóstico, fazemos avaliação, nós encaminhamos essas famílias para uma orientação parental, né? Então, assim, além da criança ter que fazer algum tipo de intervenção, né, ou fono, ou psicólogo, existem métodos, às vezes, específicos para crianças voltadas, né, com esse diagnóstico, como o Denver, o método ABA, que são técnicas de terapia, né? Essas famílias, elas precisam também ter esse apoio psicológico, entender como lidar em determinadas situações, como que está aquela dinâmica familiar, né? Como que tudo que permeia em volta da criança precisa ser acolhido, ouvido, né? Tudo isso é muito fundamental. Nós costumamos ver muito isso nos grupos, o antes do autismo e depois do autismo. As mães têm que parar a terapia porque o marido tem que trabalhar para ajudar em casa, né? Então, sempre opta para o lado da mãe. Para levar os filhos na terapia, às atividades físicas e ao cuidado mesmo que tem a escola. Então, a mãe não consegue, a demanda fica tão grande que ela não consegue ter o espaço dela, para ela relaxar ou para ela ir trabalhar, né? E o que acontece?
Isso causa depressão. A pessoa fica em casa só cuidando daquela criança com dificuldade, com todas essas demandas, e ela não tem para onde correr, porque muitas das famílias, os familiares acabam se afastando, porque os familiares também pensam, muita gente vê assim, não tenho o que fazer, eu tenho medo de fazer, ou então não quero esse problema para minha casa. Então existem vários motivos, né? E acabam elas ficando sozinhas. E a maioria são as mãezinhas, são as mulheres que ficam sozinhas, sabe? E isso causa muita depressão, causa uma frustração muito grande. Elas perdem às vezes a vontade de, o que eu vou fazer amanhã? Não sei, porque eu tenho as terapias, né? Agora a gente vê também muitas mães com muita garra e muita luta porque o filho seja feliz, que ele lute, então, mas aí elas esquecem delas, né? Então a gente deposita toda essa energia para os filhos. O Rafa nasceu, eu tive que desfazer, parar a cantina de um dia para o outro. E aí fiquei 5 anos na CD, fazendo tratamento, porque ele também tem paralisia cerebral. Então, olha a demanda. Eu acordava às 5 horas da manhã, ia com o menino, ia para a escola, para terapia, voltava, tinha que cuidar, ter aqueles cuidados em casa, passava 3, 4 horas na CD. Então, a demanda da gente acaba, né, da gente próprio, fica para a criança. Aí, conforme foi crescendo, a demanda foi aumentando. A gente acha assim, agora ele está maiorzinho, vai ter as outras atividades. Não, teve escola, teve terapias, outras terapias e vai. Aí, só que, que acontece? Eu não consegui pegar um emprego firme, porque um emprego exige que você tenha um horário de entrada, horário de saída, exige que você tenha aquele compromisso, não possa faltar. A maioria dos empregos registrados é assim. E a gente com um filho com autismo tem que ser flexível, porque eles têm as terapias, eles têm um dia acorda indisposto, como que você vai fazer para ir trabalhar? Né? Você não pode deixá-lo sozinho na escola ou nem em um outro lugar com uma pessoa, você tem que ficar com ele. Então acaba a gente não conseguindo trabalhar. Aí eu consegui voltar de outra forma, porque primeiro que eu fui estudar para entender o que ele tinha, então quis entrar em outra área, nessa eu me capacitei para trabalhar com o Rafa mesmo, para treinar, para entender como poderia ajudá-lo. Por eu não ter condições nem de pagar uma equipe, né, que é muito alto, os custos são altos. E aí, através dessa demanda, eu tenho a minha família, que é unida, que sempre me apoiou, me segurou, e ficam com o menino, fazemos um revezamento, onde eu consigo fazer alguns trabalhos. Mas os meus trabalhos, a maioria, é movimentos sociais. E quando se busca ajuda profissional, muitas vezes o foco vai todo para a criança, né? Então, vamos iniciar o tratamento, vamos fazer. Se modifica toda a rotina da família e essa mãe ou esse pai, esse cuidador, ele passa a ter que dedicar 24 horas do dia para essa criança, né? Então, além do impacto desse primeiro momento emocional, do choque, da negação, a gente tem o impacto dessa sobrecarga emocional, desse estresse que causa, e é muito comum você ver pais depressivos, dificuldade na relação de casal, um estresse, somatização, então começa um processo de adoecimento, transtorno do sono, do apetite, um isolamento social, então eu já não quero ir em reuniões de família, eu já não quero levar meu filho em alguns espaços, porque eu não sei como isso vai ser trabalhado, então esse olhar para a família é extremamente importante. Então, se tem um conselho que eu daria para os pais hoje a primeira coisa que você tem que fazer é se cuidar. Você estando bem, você consegue cuidar melhor dos outros. Isso vale para tudo, eu acho, na vida. Quando eu recebi o diagnóstico do Gabi, eu recebi apoio da família. Mas o apoio da família é um apoio diferente, né? Um apoio conflitado, porque as pessoas te fornecem um apoio que é um apoio de mãe, de pai, de irmão, de cunhado, de cunhada, de tio, aquela coisa. Eu acho que a ajuda profissional nesse momento é muito relevante. Eu até hoje não fiz terapia, eu tenho vontade de fazer. Mas eu não fiz. Quando você recebe um diagnóstico desse, você se sente bem perdida. E quando você conhece uma pessoa, uma outra família que passa pelas mesmas dificuldades que você pode compartilhar, né, suas dúvidas, suas preocupações, suas alegrias, suas tristezas. Então, fica mais fácil, né, enfrentar o desafio, que é um grande desafio, né, ter um filho autista. Mas quando a gente divide, fica mais leve, né? Eu costumo dizer que juntos somos mais fortes, né? Juntos pelo autismo. Pensando um pouco nessa questão de sociedade como um todo e de aceitação
do autista? Eu acho que tem, assim, em primeiro lugar, eu acho que tem uma questão de conscientização. Existe ainda, por mais que se fale mais hoje em dia, ainda, e você cada vez mais conheça pelo menos uma pessoa, uma família que tem um autista. Então, você vai ouvir falar muito mais porque os diagnósticos estão aumentando.